queria chamar aqui Elane e Rafael para a gente orar por ele. Já tem um tempinho, ele é assim meio vergonhoso, principalmente quando ele está bonito assim, todo arrumado. Ele no grupo caseiro tomou uma decisão por Cristo. E já há algum tempo era para a gente ter assim comunicado a vocês, apresentado, claro, vocês já conhecem, mas feito isso publicamente. E hoje a gente quer compartilhar tanto a alegria de Elane como dele mesmo. Olha como ele está sério, mas ele não é sério assim não. Tá, para a gente orar por ele e agradecer ao Senhor, né? O Senhor ter falado ao seu coração, ter sido espontâneo a sua decisão. E aproveitando, se há alguém aqui entre nós que deseja fazer a mesma coisa, a oportunidade está aí, tá? O Senhor está falando com você e é a oportunidade de você entregar teu coração, entregar tua vida, para que o Senhor possa te conduzir. É uma alegria, Rafael ainda nessa idade tem a oportunidade de construir uma vida no Senhor. Amém? Eu vou pedir, cadê as irmãs que sempre estão aqui trabalhando com as crianças, poderem vir aqui orar? Pedir para vocês ficarem de pé outra vez. É bom esse exercício, né? Porque para a coluna, lombar, é tanta coisa. Estica, levanta e a gente ajuda no exercício físico. Vou pedir a Jacemã para orar. Vem cá, Jacemã. Estenda as mãos para cá, irmãos. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial na vida de Rafael. Juntos, como igreja, nós te pedimos que o Senhor continue a obra que o Senhor começou. E faz de Rafael um homem de Deus, Pai, cheio do Espírito Santo. Nós cercamos ele em oração nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Depois vocês dão um abraço nele, viu? Não saia daqui sem complementá-lo. Esse rapaz tão bonito. Está ficando mais bonito agora porque tem Jesus. Tá vendo? Ele está querendo dar risada, mas ele é assim mesmo, ventinho assim. Tá? Queridos, deixa eu só comunicar algo a vocês, talvez vocês já devem ter percebido, né? E pode até estar também se perguntando. E aí eu quero nessa manhã esclarecer, talvez, se houver alguma dúvida, você pode perguntar depois. Mas eu acredito que eu posso sanar toda a dúvida e tirar toda a dúvida aqui pela manhã, tá? A gente conversou com os líderes já estão a par disso, acho que na primeira ou na segunda reunião a gente conversou com eles e passamos algumas coisas. Vocês têm assim notado que tanto o Jacemã como o Carlos têm estado mais presente aqui nas reuniões dia de domingo, tá? E já há algum tempo atrás, alguns anos atrás, a gente sempre fazia uma agenda para que em alguns domingos, tanto o Carlos como o Jacemã pudesse estar presente, compartilhando da graça e daquilo que Deus tem dado a eles, claro, entendemos isso. E isso é riquíssimo para a vida da igreja, até porque entendemos que nós não temos tudo, né? E Deus reparte uma porção de graça para cada um. E quando se mistura essa graça, é uma abundante graça. E aí, os irmãos, tanto os irmãos como nós também, usufruímos desta graça. E nesses anos que a gente sempre tentou fazer, claro, devido à demanda, alguns compromissos, eles vinham aqui, mas por algumas questões, muitas vezes, de estar em alguns lugares, viagem, acabava que isso não acontecia de uma maneira mais frequente. Depois a semana pode até também explicar melhor, tá? Mas esse ano, né, eles se arrependeram e já vínhamos conversando e fizemos uma agenda, mais do que uma agenda,
formamos um presbitério local, tá? Cada congregação tem um presbitério, Brotas, como também Doron. Cajazeiras tem eu e Beto, mas Beto também, por causa da demanda dele de Simões Filho, né? A gente entende que ele também precisa doar um pouco do seu tempo aos irmãos que tem lá em Simões Filho, né? Mas, pela misericórdia de Deus e a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente hoje, né, temos esse privilégio de estar aqui conosco, comigo, com Beto, Carlos e Jacemã. Ou Jacemã e Carlos, aí a mudança da ordem não altera aí a função dos fatores, tá? Mas, para a gente é uma alegria, porque quem ganha somos nós. Quem ganha são vocês, tá? Então, já se manteve aqui na semana passada, está aqui de novo, né? Mas na semana seguinte e nas outras, Carlos deve estar aqui também. Não somente nas reuniões de domingo, mas também em algumas decisões, agenda, né? Algumas programações que a gente tem feito, temos conversado junto. Tudo isso para contribuir, para ajudar, para que Deus possa, na sua infinita misericórdia, fazer, né, com que sua vontade se cumpra nas nossas vidas e nas vidas de vocês, tá? Então eu estou transmitindo isso para vocês, porque vocês podem já ter se perguntado, né? Ou podia estar aí pensando, por que Jacemã teve domingo passado, está aqui de novo, será que João aprontou alguma coisa? E aí, a gente já está esclarecendo. Não, Branca? Aí, a gente está esclarecendo, tá? Não é nada disso. Eu gostaria que vocês se alegrassem com isso, tá? Nos ajudasse, tá? Porque tudo aquilo que a igreja é, como ela funciona, não depende somente de nós, depende de vocês, da participação de vocês, do envolvimento de vocês, naquilo que vocês podem nos ajudar. Então aproveite cada palavra ministrada, cada assunto que for abordado, cada conversa que vocês quiserem ter, perguntar, tirar dúvida, tenham toda essa liberdade. E aí eu quero repetir mais uma vez, quem ganha somos nós. E para a gente é uma alegria. Claro, eu acredito também, não só minha, mas dos irmãos da minha casa, com relação a Jacemã, Girlene, a Carlos e Denise, e se fosse Sérgio, ou se fosse Alexandre, ou se fosse Alain, ou como Beto, ou qualquer outro irmão que venha para estar aqui para ajudar, contribuir, compartilhar e repartir a sua graça, que vem da parte do Senhor, não graça humana, mas graça do alto, será sempre bem-vindo. Amém? Eu sei que eu estou falando isso, mas eu tenho alguns irmãos aqui que eu conheço, bem próximo, amigo meu, que sempre desejou que essas coisas acontecessem, sempre perguntou de uma ajuda, de uma participação maior. Não vou citar o nome, mas quem já conversou comigo sabe disso. Então eu estou fazendo este comunicado, tá bom? E no final da reunião, a gente recolhe os dízimos e ofertas, passo a palavra para Jacemã, tá bom? E se ele quiser falar alguma coisa, ele fique à vontade. Bom dia, irmãos. Rafael, sabe o significado do seu nome? Qual é? Isso, rapaz. Deus vai usar a sua vida para curar muita gente. O Senhor cura. Deus abençoe, Rafael. Queridos, graças a Deus, João está de volta, vivo. Vocês ficaram sabendo, estão sabendo o que aconteceu com você lá? Não, né? Rapaz, você é doido, não morre não, irmão. Passou mal lá em Rio de Contas, teve que ir para o hospital, tomar remédio, rapaz. É a idade. Também foi comer torresmo, foi? Rapaz, sua idade é só maçã, uva.
Rapaz, foi sério, viu, gente? Deus deu livramento aí para João. Nem conseguiu compartilhar com os irmãos. Estava certo para pregar para os irmãos, mas não conseguiu. Mas que bom, o João está com a gente aqui. A gente orou por ele na semana passada, essa viagem. E olha aí, tá vendo? A gente ora, Deus livra, viu? Deus é bom. Antes da gente abrir a Bíblia, eu quero continuar. Eu tô vindo de uma sequência, praticamente dentro do mesmo assunto. Falei sobre o Shema, para quem me ouviu. E aí conectei com o assunto da semana passada e eu não terminei. E também não estou preocupado em terminar, não sei até que ponto eu vou hoje. Porque é Bíblia, a gente vai ser alimentado, né? Mas como o João falou, só alguns comentários. Primeiro é o seguinte, a gente precisa lembrar que nós somos um só. Amém? Cajazeiras, Dorão, Brotas, é um só. Somos um só presbitério. Toda semana, dos 10 presbíteros que somos 10? Nem sei. Só contando, dos 10 presbíteros que somos, 5 deles, que é Carlos, eu, João, Alain e Sérgio, estamos juntos toda semana. Toda quinta-feira a gente senta, ora e discute questões relacionadas aos setores. É o que a gente chama de presbitério geral, que tem esse olhar para o geral. Toda quinta-feira. Uma vez no mês, não é só uma quinta-feira, a gente tem terça, quarta e quinta, os 5. Para quê? Jejum e oração. Terça, quarta e quinta a gente encontra uma vez no mês, Carlos, eu, Beto, João e Sérgio, para orar por vocês, orar por nós. Jejum, terça jejum, quarta jejum, quinta jejum. E quinta a gente termina o jejum e a última parte a gente conversa assuntos pastorais, administrativos. E na quinta noite as mulheres se juntam com os homens para um café. Essa tem sido a dinâmica ao longo dos anos. Nós somos um povo só. Amém? João, de certa forma, Sérgio e os outros, são pastores de todas as congregações, porque é um presbitério só, né? Eu e Carlos temos tido uma ação mais direta, né? De viagens, de contatos, como o João falou, de serviço, inclusive para fora. Quando o João fala assim, que a gente se arrependeu brincando, mas é um pouco por aí. Porque a gente vinha, por exemplo, dando muito para outros lugares e, de alguma forma, não dando para vocês o que poderia dar. Como o João acabou de dizer, repartir dons, tá junto. E a gente já vinha conversando, né, João, há algum tempo já, né, e orando por isso. Até que chegou o momento que a gente entendeu que a gente deveria priorizar o serviço, vamos dizer, interno, com a gente aqui, tá? Falei para vocês ano passado, por exemplo, embora seja também uma coisa só, Beto em Teolândia, é coisa só. Faz parte do presbitério, como é que a gente chama lá? Presbitério do interior. A gente vai estar junto agora em abril, presbitério da capital, presbitério do interior, se Deus quiser, vamos estar juntos em Bicuí, todos juntos, orando. Mas, por exemplo, ano passado eu fui mais em Teolândia do que vim aqui, né? Então, assim, o que o João falou é exatamente isso, a gente não foi intencional, é a agenda, tá? Mas a gente pede perdão para os irmãos. E agora o que está acontecendo é simples. O João acabou de dizer, Dorão tem um presbitério, vamos dizer assim, local, que sou eu, Alain e Samuel. Brotas tem um presbitério local, Carlos, Sérgio, Romildo e Alexandre. Cajazeiras, Doravante, daqui para frente, tem um presbitério local, que é João, que sempre esteve aqui, Beto, que está, né? E eu e Carlos vamos estar juntos, para cooperar. Como o João bem disse, não é só os domingos faz parte. Mas hoje a gente tem reunião com o líder, a gente vai estar junto. No dia a dia, questão mais pastoral do dia a dia, João está mais presente, mas... E a gente espera que seja um tempo de bênção para vocês e para a gente também. Na verdade, já tem sido, né? Eu tenho sido muito abençoado. E estamos juntos. Carlos era para estar aqui hoje, à noite. Não vai estar, não sei se você está sabendo. Isso.
Carlos está numa luta de cuidado com os pais, aqueles que chegam na bênção de terem pais idosos, porque tem gente que perde o pai muito cedo e a mãe. Como ele, por exemplo, meu pai está com 88, quase indo para 90. Então é uma bênção ter, mas começa também a ter dificuldade de cuidar e tal. Carlos está nessa fase. Os pais idosos e doentes, então ele fica... E agora, por exemplo, ele precisou, fora da programação, viajar ontem, que a mãe deu uma piorada. Então é uma fase, né? Então ele não vai estar aqui hoje, mas estamos juntos nessa caminhada em Cristo. Se alguém ficou com dúvida, como o João falou, só perguntar, tá? Seguimos sendo um só povo. Amém, amados? Nesse tempo que eu tenho, abra sua Bíblia, eu quero ler Bíblia hoje e fazer referência às coisas que nós falamos no domingo passado. Para se relacionar com os homens, os adoradores. Adoração é consequência dessa realidade de homens que ele acha. Não vem comigo, para depois voltar para aqui, porque isso eu citei semana passada, eu quero começar daí. Então, o texto diz que Deus está à procura de, inclusive é o seguinte, viu? Outra coisa, outro detalhe aqui. Deus não está à procura de adorador. Primeiro que ele procura de simplesmente adoradores. Eu disse que Deus não procura adoração, ele procura adoradores. Mas aí o texto vai além. Ele está à procura de quê? Tem outra palavrinha junto de adoradores. Qual é? Quem lembra? Verdadeiros. A palavrinha está aí, não está à toa não. Então Deus não procura adoração, ele procura verdadeiros adoradores. Isso quer dizer o quê? Que pode existir o quê? Falsos adoradores. Lembra de Herodes, quando soube que Jesus nasceu e ouviu a notícia que nasceu o rei dos judeus? Herodes ficou assim, rapaz, quem é esse tal rei? Eu sou o rei, Herodes. O senhor ameaça o meu trono? E queria pegar o menino para matar. Aí Herodes usa uma expressão, por favor, vocês aí, os magos aí, quando descobrirem onde está o menino, me avise para eu ir lá fazer o quê? Porque adora nada. Ele queria, como manda, matar as crianças, né? Então é um falso adorador. Mas então, vamos voltar, vamos viajar um pouquinho, que eu também não sei até onde eu vou, mas não precisa pressa. O que precisa é a gente ouvir, entender e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda nessa caminhada. E aí vamos voltar para Atos. Deus diz então, achei Davi, filho de Jessé. Agora, olha a declaração. Homem segundo o meu... Gente do céu. Homem segundo o meu coração. Olha a última frase. Como é que diz a última frase? Que fará metade da minha vontade. Amém, não? 99%. Fará o quê? E o que é toda? O que é que fica fora? É simples assim. Eu particularmente, aí me acompanhe por favor, que você vai ver que a coisa é simples, apesar de complicada. Simples que eu falo é a compreensão disso aqui. Complicado é a gente entrar nisso. Por isso que eu falo que algumas músicas a gente canta, arruma a casa, tira o sofá. Rapaz. Ah não, Senhor, o sofá aí para mim tá bom. Então 99,9% da tua vontade. Não. Aí eu estava cantando, estava orando, cara. Esse negócio de cantar com entendimento, né? Eu não canto por cantar, eu fico cantando e pedindo misericórdia. E tem música, inclusive, que eu não canto. Eu só oro. Porque um pastor brincando disse que a hora que a gente mais mente é quando está cantando, né? É, a gente fala assim, ah, Senhor, eu te amo. Jesus, mano, nada, pai. É aquela música, por exemplo, de madrugada, pela manhã te buscarei. Quem conhece? Marcos Witt. De madrugada eu me acercarei de ti. Aí Jesus assim, tu dormindo a madrugada toda, fica... Então tem música que assim, para cantar fica difícil, né? Mas, gente, vamos voltar. Segundo o meu coração, homem segundo... Deus está falando para dele. E que fará toda a minha vontade. Vem cá que eu vou voltar para domingo passado. Eu disse para vocês domingo passado, lembrei,
que tem uma coisa que Deus não negocia, irmãos, e isso tem a ver com o que ele está falando de Davi, mas depois eu vou explicar que o negócio, apesar de complicado, é simples. Inclusive eu mesmo, quando li isso aqui, ficava sem entender. Pô, Davi, homem segundo o coração de Deus, o cara foi meio atribulado, Davi, né? Lembra que eu citei algumas coisas? Inclusive, quando chegar no céu, sentar um tempinho, depois de abraçar Jesus, beijar e ficar com Jesus por cerca de 355 bilhões e 900 bilhões de anos, trilhões. Aí eu vou parar assim, falar assim, Jesus, dá licença que eu vou conversar com Davi ali. Falar assim, rapaz, você foi atrapalhado, viu? Só que aí Davi vai virar assim para mim e falar assim, você leu Atos? Li. Foi que Deus falou a meu respeito. Eu vou ter que dizer para ele o quê? Que o atrapalhado, Deus disse que achou como homem segundo o quê? Coração dele. E Davi vai falar assim, pode completar o resto? E que faria toda a vontade dele. Pois é, prazer, rei Davi, fala comigo. Mas vou mostrar para você que isso não é exclusividade de Davi. Agora tem uma coisa que nos responsabiliza. Não é exclusividade dele. Mas eu achava assim, como é que pode toda a vontade? Vamos lá. Voltando agora para o nosso início da conversa, vai para 2 Crônicas. Depois a gente volta aí para Davi. 2 Crônicas, por favor. Foi onde eu comecei. E eu quero voltar porque essa leitura é bem interessante. Capítulo 25, 2 Crônicas. Capítulo 25 de 2 Crônicas. Gente, nós temos o desafio, presta atenção, a igreja do século 21, de nos mantermos firmes e alinhados com a vontade de Deus. O desafio de escrever a nossa história, cada um aqui, escrever a sua história. Se tivesse que ser escrito um outro livro como a Bíblia, se tivesse que, o que seria escrito a meu respeito? Jacemã, nascido em Salvador da Bahia, filho de... Como está na Bíblia, né? Andou perdido até os 14 anos, mas com 14 anos ouviu o Evangelho e se rendeu a Cristo. O que é que seria escrito? E a partir daí, foi fiel até a morte, combateu o bom combate. Será que vai ser isso? Que eu não morri ainda. Eu tenho que me manter, estou falando sério. Vou morrer um dia, está sabendo disso, né? Você também, pode ficar sabendo disso. Todo mundo vai morrer, mas vamos viver de novo para a eternidade. O que é que seria escrito a nosso respeito? Aí nós falamos o seguinte na semana passada, vamos ler alguns textos daqui a pouco mais. Uma coisa que Deus exige e continua exigindo, tem a ver com isso que a gente leu sobre Davi, a gente volta já já. Mas deixa eu dizer, está aqui, nesse texto que nós lemos, 2 Crônicas 25. Era Amazias, um dos reis lá de Israel, da idade de 25 anos, quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Agora, versículo 2, como é que diz? Amazias fez o que era reto perante o Senhor. Não, porém, não foi isso que a gente conversou semana passada? Vamos avançar um pouquinho. Fez o que era reto, nota 10, claro. Os reis aí, a maioria, se a gente lembrar de alguns reis de Israel, misericórdia. Mas Amazias, olha que coisa interessante, diferente de muitos reis que fizeram o que era torto, vamos dizer assim, né? Lembra do corinho para criança, né? Havia um mozinho torto. Boa parte dos reis de Israel era torto. Tinha uma vida torta. Era o tempo todo. Esse Amazias, e Deus, né? Tratando com seriedade. Mas Amazias não, presta atenção. Está na sua Bíblia, ele fez o que era reto perante o Senhor. Isso é bom. Aí entra o que eu quero lembrar para vocês de novo nesta manhã. Mas não basta. Não basta fazer apenas o que é reto. É preciso isso aqui, ó. O que Amazias desprezou, eu estou querendo lembrar para a gente hoje, tomando Davi como exemplo, que a gente precisa considerar o que é Jacemã. Está aqui.
Ele fazia o que era reto perante o Senhor, só que teve um problema sério. Amazias não tinha um coração inteiro. Músicas que são verdadeiras orações que a gente deve cantar de todo o coração. Por exemplo, dá-me um coração igual ao meu mestre. Sabe o que você está cantando? Dá-me um coração inteiro, sim. Porque o coração dele é inteiro. Coração disposto a obedecer inteiro. Cumprir todo o teu querer inteiro. A gente canta, por isso que eu falo, o pessoal vem, brinca, esse dia alguém estava lembrando, que quando eu estava envolvido com a música, levei mais de 10 anos ministrando louvor, tinha essa frase, mas não era frase de efeito, é frase de temor. Irmãos, vamos cantar com entendimento, senão cantar a boca fora. Dá-me um coração igual ao teu. Amazias fazia o que era reto, mas não tinha um coração inteiro, completamente diante do Senhor. Em outras palavras, irmãos, as obras eram boas, mas ele estava dividido. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deus não aceita um coração dividido. Ele quer um coração. Agora, vamos para o segredo de Davi, que não é segredo. E toda vez que você cantar, antes de algo, eu vou voltar para Davi, depois eu falo da gente. Toda vez que você cantar essa canção agora, eu quero que você cante com essa compreensão. Porque eu não sei o que é que passa na mente sua, nem você na minha, né? Quando a gente diz assim, como o rei Davi. Aí a mulher, quero te louvar. Isso é fácil, pô. Louvar como Davi. Davi dançava na presença de Deus. Davi. Mas o como o rei Davi. Eu quero que a gente entre nessa dimensão de fazer como Davi. Porque a música, é bonita a música, tá? Não estou criticando não é? Mas, olha o que você está trazendo para Deus. Como o rei Davi, Senhor, quero te louvar. Mas louvar é fácil como louvar como Davi. Talvez alguns de nós até consiga louvar melhor do que ele, não sei. Davi louvava com harpa, talvez alguns aqui sejam mais músicos do que Davi, não sei. Acho que Iverson iria discipular Davi no violão. Não, mas talvez seja, porque ele era músico, mas era pastor, então misturava, não sei se tinha. O fato é o seguinte, como o rei Davi, mas amado, vem comigo, o como o rei Davi tem que ser nessa perspectiva. Que sejamos como o rei Davi no louvor, na expressão, né? Mical, a esposa dele, critica ele quando ele volta da guerra com o povo de Israel. Foi a entrada da arca em Israel, lembra não? Com a arca, e ele entra dançando. Isso é louvor, dançar. Eu não consigo mais pular como antes, mas já pulei muito. E a Bíblia diz que ele estava tão alegre dançando que levantava a perna. Está na Bíblia, viu, irmão? Mical criticou ele, viu? E ficou estéril, só para... Não tinha discernimento. O cara louvando a Deus, pela presença de Deus estava voltando, porque a arca era a própria presença de Deus. A mulher fala assim, aí também ele exagerou. A Bíblia diz que enquanto ele dançava, levantava a perna, na época não tinha calça, era vestido, né? Então quando ele levantava a perna, de fato, aí a Bíblia diz que a perna dele ficava à mostra. Aí Mical da janela viu aquilo e falou para ele, que vergonha, como é que pode o rei de Israel dançando daquele jeito? A mulher não tem discernimento, cara. Não teve filho, não. Está sendo lembrada dessa forma hoje. Deixa eu avançar com vocês. Vai para... Deixa eu ver aqui o texto. 1 Reis. Eu quero ler de novo, porque esse texto que nós lemos aqui, semana passada, me chamou muita atenção. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo tenho de ser transformado, preciso tanto, dá-me um novo, esse coração é o inteiro.
2 Reis 9. Olha aqui, olha, vamos desvendar o segredo de Davi. Atenção. 1 Reis 9. Eu falei segundo, foi? É que tem tanto texto aqui, você não tem ideia. Mais de 300 textos, eu tenho que escolher esse aqui. 1 Reis 9. Agora vem cá comigo, que isso aqui é para mim e para você. Lembra de Atos? Achei a quem? A Davi, homem segundo, que fará toda a minha vontade. Espera aí. Faz o seguinte, achou reis? Marque com o dedo. Mas vamos inverter. Vai para 2 Samuel. Eu quero ler essa história. 2 Samuel. Marca o dedo aí, reis. 1 Reis. E vai para 2 Samuel. Depois de Gênesis, de Êxodo e antes de Apocalipse. 2 Samuel, vai lá. Eu quero ler. Porque você vai entender, eu quero sair daqui você entendendo isso, mais ainda do que você já entende. Deixa eu marcar aqui 1 Reis. E vamos para 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel 12. Vem cá comigo, vai acompanhando. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é um coração o quê? Dividido. Se tem uma coisa que Deus exige, é um coração o quê? Inteiro. Pergunta, o que é isso? Eu vou ajudar você a relembrar, porque muita gente aqui já sabe. Porque algum fala assim, mas não posso, não consigo, tal. Consegue sim, vamos lá. Vamos para aqui primeiro, para depois a gente voltar para Atos e Reis. Capítulo 12. Eu disse que ia ler a Bíblia um bocadinho, vamos lá. Vamos ler a história. Acompanhe a leitura da Bíblia, tá? O Senhor enviou Natã a Davi, Natã o profeta. Chegando Natã a Davi, disse para Davi: havia numa cidade, ó rei, 2 homens, um rico e um pobre. Acompanhe a história. Tinha o rico rei ovelhas e gado em grande número, cara. Tomava o pasto lá. E Davi entrando na história. Mas o pobre, ó rei, não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, viu? Que ele tinha comprado e criou essa cordeirinha. E ó rei, essa cordeirinha, só para você ter ideia, ele criou em casa, cresceu dentro da casa dele. Olha só, gente, junto com quem? Com os filhos. E Davi ouvindo a história. Aí Natã fala assim, não acabou não, rei. A cordeirinha desse homem pobre comia do seu bocado e do seu copo bebia. Está vendo a cena, não? A cordeirinha era como uma filha. Olha só, gente, dormia nos seus braços. E o rei e Davi ouvindo a história, ele tinha essa cordeirinha como uma filha. Vamos lá. Rei, vindo um viajante, chegou de viagem, um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas. Olha que homem ordinário esse rico, cheio de ovelha. Não quis ele tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas, ó rei Davi, sabe o que aconteceu? Esse homem, rei, tomou essa cordeirinha, que era quase uma filha para o pobre, e matou ela e preparou, fez um churrasco para o homem que ele havia chegado. Aí nessa hora Davi bate na mesa, isso aqui é o que eu estou falando, tá? Nessa hora Davi levanta no versículo 5, assim, o bater na mesa eu estou falando, mas uma palavra aqui que eu acho que é pior do que bater na mesa, está na sua versão, furou? Furou? Então o furor de Davi se acendeu, ou seja, é o fogo que sobe. Já viu o fogo que desce? É bom. Desce, Senhor, o fogo, é o Espírito Santo. Fogo que sobe é isso aqui, é da carne. Então, quando você vê alguém falar assim, está subindo fogo, começa a repreender. Porque fogo bom é fogo que desce. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem rico. E Davi levantou e falou, bateu na mesa. Presta atenção, gente, isso aqui é sério, eu quero trazer para nós hoje. Cara com a vida toda atrapalhada, que eu não li antes, já sabia da história que eu falei semana passada, né? Tomou a mulher do seu amigo.
E ainda está cheio de moral, porque esse homem tem que morrer. Davi levantou e disse assim: tão certo como vive o Senhor, ainda bota o nome de Deus no meio, viu? O homem que fez isso, que tomou essa cordeirinha, deve morrer. E Natã só esperando a hora de fisgar, deixou ele esbravejar. E 6, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque esse homem fez uma coisa absurda, e não se compadeceu desse pobrezinho que só tinha uma ovelhinha. Aí Natã falou assim: agora é minha vez, ó rei, senta. Ou melhor não, fica em pé, para tomar um choque em pé. Então disse Natã a Davi: ó rei, tu és esse homem. Para quem não conhece a história, os novinhos, Davi tinha tomado a esposa de um dos seus servos. Davi, que tinha várias esposas, na época era comum, várias esposas, a mulher que ele quisesse, na época era comum isso, na cultura, vai, toma a mulher de Urias. Essa é a história para os mais novos. Aí Natã fala assim: esse homem é você, ó rei. Qual foi o versículo que eu parei aí? Assim diz o Senhor, ó Davi, Deus de Israel: eu te ungi, olha só, rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, você ia morrer, eu te livrei. Eu te dei casa, a casa do teu Senhor, e olha aqui no plural, te dei as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Isso é Natã profetizando para ele. E aí diz assim: e se isso fora pouco, eu teria acrescentado muito mais coisas. 9, porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. E aí coloca: e a Urias o heteu você matou, porque Davi planejou a morte dele, e a sua mulher você tomou como sua, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, porque ele adulterou, projetou a morte de Urias. Quando Urias morre, ele ainda toma a mulher como dele. 10 até o 15. Agora pois, olha a profecia: não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto você me desprezou, Davi, e tomou a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Isso é Natã esbravando lá dentro da sala com Davi. Aí diz o 11: assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Todo mundo conhece a história de Absalão, que aconteceu, o filho de Davi, não vou contar aqui agora. Aconteceu essa profecia. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Olha o 12. Porque tu o fizeste em oculto. Atenção, irmãos. Fizeste onde? Deus vê todas as coisas. Deixa eu abrir um parênteses aqui que eu quero avançar. Coração inteiro, já para dizer que não é coisa complicada. Porque coração inteiro não tem, dá para ter. Coração inteiro, deixa eu abrir um parênteses com essa frase aqui, é andar na luz. Você fez em oculto, Davi, escondido, mas eu vi. Por isso estou trazendo Natã aqui. Onde foi que eu parei aí? 12. Mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Aí o 13. Aí agora aqui é bonito, você vai ver o segredo de Davi aí. Ó. Como o rei Davi. Aqui agora. Não antes. Não quero conta com Betseba, como Davi teve. Mas se acontecer tal desgraça de adultério, de pecado, fornicação, roubo, tudo, corrupção, se acontecer, versículo 13, eu falei para você semana passada, vou repetir, Davi aqui nessa hora, rei poderoso, José, podia falar o seguinte: ó, o profeta, cala a boca, cara, isso está escondido, você vai estragar. Chamava um soldado e falava o seguinte: ó, na masmorra, quem foi o profeta que foi jogado na masmorra, lembra ou não? Jeremias, por causa da profecia dele, o rei da época lá pegou o seguinte: está profetizando demais, joga na masmorra. Jeremias foi jogado no calabouço, na masmorra. Davi podia pegar Natã, faz o seguinte: cala a boca desse profeta, não precisa nem matar, mas joga na masmorra, no esquecimento. Presta atenção, o soldado iria entrar, cumprir ordem. Agora sim, olha um coração inteiro aqui, que eu quero terminar com essa palavra aqui, porque no nosso tempo aqui a gente não avançar muito. Davi levantou, aqui versículo 13. Então disse Davi a Natã, o quê? Qual é o primeiro verbo que aparece aí?
Podia virar para Natan e falar o seguinte: rapaz, você está doido, não sei o que você está falando não. Tem gente que a gente vai conversar, dando a chance até da pessoa confessar. Não, sei não, que dia. Esse tipo de gente Deus não tolera, seja eu ou você. Porque não tem um coração o quê? Inteiro. Pode pregar, olha aqui, deixa eu abrir um parêntese. Pode pregar, oh, que pregação, oh, que louvor abençoado, oh, que coreografia, que dramatização, seja o que for, para Deus, porque Ele não vê como vê o homem. Você está vendo aqui a minha pregação, o meu louvor, a minha dramatização. Poxa, que Iveson, rapaz, Jacemão, como Jacemão é uma bênção, glória a Deus, e é para ser mesmo, não é para ser maldição não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é isso que impressiona Deus. Vocês acham que quando a gente ouve aqui os acordes musicais, aí Deus se arrepia lá no céu, olha que acorde, gente. Quando Nívia levanta a voz dela, bonita, como fez aqui hoje, não é bonita não? Mas você acha que é isso que impressiona Deus? Presta atenção. Deus no céu tem coisa superior. Você imagine um arcanjo no céu, dando um oitavo acima na voz. A sua chega em que ponto, meu amigo? Você está entendendo, gente? Imagine um arcanjo fazendo um contralto no céu. Chega, me arrepio. Então Deus não se... Ele recebe. Mas o que encanta a Deus, quando Ele olha, Ele vê um Jacemã, um Joseí, um João, um Iveson, com o coração o quê? Inteiro. Como quem? Como o rei Davi. Vamos chegar no final. Não precisa levantar a mão. Ou melhor, precisa. Por favor. Levante a mão. Quem aqui nunca pecou? Bora lá. Quem nunca pecou? Está levantando a mão? Ah, está ajeitando o cabelo? Tá bom. Eu pensei assim, temos uma anja entre nós. Estou brincando, viu? Você vai se acostumar comigo, tá bom? Estou brincando, ela estava ajeitando o cabelo. Mas presta atenção, essa pergunta aqui. Quem é o doido de levantar a mão aqui? Se alguém levanta a mão, a gente pede para internar, não? Mas deixa eu chegar no final. Versículo 13. Disse Davi, Natan, pequei. Que coisa linda, cara. Não o pecado dele. Que coisa linda isso aqui, ó. Olha só, não terminou não, vamos ver a frase toda. Natan, pequei contra o Senhor. A palavra no hebraico é Adonai. No grego é Kyrios. Ele chama Deus de autoridade máxima. Natan, isso o cara já estava quebrado. Peguei contra o Kyrios. Rapaz, eu não aguento esse negócio não. Sabe o que é que eu não aguento, que me vem na cabeça aqui agora? Que eu fui pregando e fico viajando na cabeça. Que Deus é esse, irmão? Que a gente tem? A gente canta da bondade e misericórdia. A gente não canta isso? A gente diz, tu és bom. Ele realmente é bom, gente. Me impressiona o amor desse Deus. Que amor é esse? Tem essa música, né? Como é o resto? Capaz de abrir mão. Que é quem? Jesus. Que amor é esse? E o resto como é? Não pede sacrifício. Como é que termina? Para me salvar, Davi aqui. Para restaurar. Disse Natan a Davi, olha só. Natan deve ter visto assim, né? Deve ter pensado assim. Bom menino. Não pelo pecado desgraçado que destruiu uma família. Estão ligados? Destruiu uma família.
Não por isso. Mas Natan deve ter pensado assim: bom menino. Pelo quê? Confessou. Aí Natan diz assim, acho que Natan com o coração cheio de alegria diz assim: ó rei, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Que Deus é esse? Aí termina assim: não morrerás. Finalizando, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Consequência do pecado. Você sabe da história, né? O filho, a mulher ficou grávida, Betseba. O filho que nasceu morreu, lembra da história? Aí depois ele toma Betseba, de onde vem Salomão, tá? Salomão é filho de Davi com Betseba. Mas o primeiro filho do adultério morreu. Estão lembrados da história? Aí Natan falou o seguinte: olha, o filho não vai vingar não. Agora você se arrependeu, o Senhor te perdoou. Volta comigo aqui para terminar. Eu vou voltar para 1 Reis, tá? O último texto de hoje. Tá bom por hoje. A dose tá boa. Mas vem cá comigo, presta atenção. Davi pecou e pecou feio. Concorda comigo? E lá em Atos, no Novo Testamento, está escrito, Paulo repete dizendo que Deus disse que Davi era um homem segundo seu coração, que faz toda a sua. Já captaram qual é o segredo aqui? Não. O que é um coração inteiro? É um coração de quem nunca peca? Quando é que eu posso ter um coração inteiro? Para a gente finalizar, como Davi. Hein? Se arrepender. Confessar. Vem cá. Deixa a luz do céu entrar. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Não deixa Satanás te convencer do que eu estou falando é bobagem. Não é. Ele sabe, inclusive, que na hora que a gente se arrepende, o poder dele é quebrado. Na hora que Davi confessou, o diabo falou: pô, perdi. Enquanto não confessa, está algemado. Vou voltar à história do domingo passado, não vou repetir toda. Enquanto não confessa, o coração não é inteiro. Enquanto não confessa a história do domingo passado, está em cima de onde? Do muro. E de quem é o muro? Do encardido, do pé de bode, do Satanás. Ah, pode ficar aí cantando na igreja, para mim tá joia. Fica em cima do muro. Deus 99 e eu aqui 1%. Olha, nós dois. Shema Israel. Lembram? É o que Shema? Ouve Israel. E o que é ouvir no hebraico? Vai além da captação do som por essa orelha. Ouvir é o que? Obedecer. Pecou Davi, faça o quê? Confesse. Ah, mas é vergonhoso. É o remédio. Tá com dor. Tomou furada lá? Aí, eu detesto agulha, eu tenho um pavor a agulha. Quando eu vou, eu viro o rosto assim então. Ah, mas eu tenho medo de agulha. Tá doente. Quem é que já tomou bezetacil? Ou negócio atribulado, aquele negócio de bezetacil, viu? Ainda mais quando eu não sei nem se existe mais a bezetacil. Antes tinha bezetacil a óleo, né? Ixi, rapaz, só vai falar me dá dor. Aí o médico vira para você: ô rapaz, você tá mal, você não tem jeito. Se não for uma bezetacil. Você vai dizer o que para o médico? Ah, não, doutor, eu não gosto muito de bezetacil, não. Eu gosto de AS. Quem lembra do AS, aquele remedinho? Rosinha, quem lembra? Aquilo para mim é queimado, é bala. Se der uma carteira, bota na boca e como. Eu quando era menino, pegava escondido e ficava atrás da porta comendo em casa. É sério, não estou brincando não. AS, lembra do AS? Doce, rapaz, aquilo enchia a barriga de AS, ó. Se bem vai morrer, né? Aí você fala para o médico: não, AS, o médico vai virar para você. Não! Você só resolve o seu problema com benzetacil. Termino. 1 Reis 9. Vem cá, Iverson, para a gente terminar junto aqui. Orando. Eu queria chegar em Daniel. Hoje eu não cheguei de novo. Aí, domingo passado eu queria, hoje eu não consegui. Mas vamos embora. Até final de 2023 a gente chega em Daniel.
porque eu quero usar o exemplo de Daniel, que é muito interessante sobre isso, coração inteiro. Mas vamos aqui, olha que coisa linda, olha, atenção, ó, vocês vão entender então por que Deus falou, achei um homem, rapaz. Que homem, Deus? Um homem, como é que me lembra lá? Segundo o meu, que cumprirá toda a minha. Quem é o homem? Por quê? Estou te mostrando aqui. E sabe por que Davi fez o que fez? Por isso aqui, ó, 1 Reis 9. Eu só vou ler o versículo 4 por causa do tempo. Deus vira para Salomão e diz assim: Salomão, meu filho, 1 Reis 9, 4. Se você andar perante mim, olha gente, que coisa linda. Deus dá testemunho de quem de novo? De Davi, olha. Se você andar perante mim, Salomão, como andou Davi, teu pai. Aí ele diz como é que andou. Olha o resto aí, por favor. Andou como? Com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos. Mas aí continua, não quero mais seguir por causa do tempo. Vem cá. Salomão poderia virar para Deus e falar o seguinte: mas como, Deus? Meu pai? O senhor não conhece a história dele? Eu, inclusive, sou fruto, minha mãe era mulher de... Aí, argumentar. Acho que Salomão entendia o que Deus estava falando. Mas olha de novo que coisa linda. Se você andar perante mim, como andou, como o rei Davi. Olha o que Deus está falando. Em integridade vou andar, e na inteireza de coração vou me comportar. Cantar assim. Aí Deus fala assim: se você andar como ele, Salomão entendeu. Ah, peraí, realmente meu pai pecou. Complicado, viu, rapaz? Mas peraí, eu também lembro que no dia que o profeta Natan entrou na sala do rei, está escrito, meu pai podia se valer do poder que tem para manter um coração dividido. Não, aí eu estou viajando aqui para imaginar a cabeça de Salomão, tá? Aí Salomão deve ter pensado assim: o que Deus está falando tem sentido. Aí vem cá a frase final. Aí Salomão fala assim: então ter um coração inteiro, cumprir toda a vontade de Deus, é não pecar. Ótimo, porque Deus não quer que a gente peque, correto? Mas João escreve, João diz, o apóstolo: filhinhos, não. Mas o próprio João fala assim: mas se pecar, esconda. Amém? Se pecar, faça o quê? Confessa e deixa. Isso é um coração inteiro. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te ama. No dia que você acorda pegando fogo e destruindo o capeta, vencendo o pecado, derrubando demônio e tal, Deus te ama. No dia que você acorda todo atribulado, perturbado, vacilando, pecando, dando lugar ao diabo, Deus te ama. Agora Ele só está dizendo para você o seguinte: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. O pessoal antigo conhece, né? Isso aí é do tempo da Assembleia de Deus aí. Lembra? Filho meu, dá-me o quê? O teu e o coração inteiro. Hoje ainda, uma palavra de Deus para você. Entra no teu quarto, ajoelhe e fala assim: Senhor, aquele segredinho meu lá atrás, escondido com Satanás, eu quero acabar a partir de hoje. Ora. O diabo vai ficar nervoso, vai pensar ser internado quando ele ouvir essa oração. Aí depois, atenção, depois procure seu discipulador, seu pastor, e fala assim: ó, eu quero ficar livre. Tá bom, por hoje tá bom. Como uma pessoa que errou tanto, Deus disse um coração inteiro para sair daqui? Como? Porque ele fez o quê? Confessou. Curva a sua cabeça. Bate em mim maior aí.
as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto. Agora fique em pé e cante comigo, declare: nenhuma condenação há para quem cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma para quem, querido Senhor. Antes da gente encerrar, ora com o irmão que está do teu lado, por favor. Diga: Senhor, ora por ele, diga: Senhor, dá um coração inteiro para o meu irmão, um pelo outro agora. Pede um coração inteiro. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na crente acreditar. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Uma palma para Jesus. Aleluia. Sentem só um minutinho, depois a gente rapidinho, a gente recolhe os nossos dízimos e ofertas.
Só para lembrar alguns compromissos da agenda para esse mês agora. Esse mês agora é um mês de evangelismo, tá? Então, já tinha avisado a vocês, o mês passado foi aquela semana de oração, e esse mês agora será um mês de evangelismo, tá? Isso aí eu vou avisar quando tiver mais próximo, mas na semana o grupo caseiro aí ele vai se organizar junto com o seu líder, se ele vai fazer... Só um minutinho. Aí o grupo caseiro vai se organizar para ver se vai convidar pessoas para o grupo, ou se vai para a rua, ou como vai fazer esse trabalho evangelístico, mas aí a gente vai conversando, tá? E dia 19 de abril, é uma quarta-feira, teremos reunião de homens aqui no espaço de reunião. E no dia 9, que é a semana que vem, teremos aquele curso, né, de fundamentos. Então já tivemos um, e agora esse será o segundo, agora dia 9, tá bom? E dia 20, Mônica agendou com as mulheres, também aqui no espaço de reunião, um encontro com vocês. Mas aí a gente vai reforçando, e os líderes também vai fazendo isso durante a semana no grupo caseiro. Pedir para vocês ficarem mais uma vez para a gente recolher os nossos dízimos e ofertas, tá? Enquanto cantamos e adoramos ao Senhor. Pai, obrigado pela palavra do Senhor que é vida, palavra essa que transforma, e nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude para que não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes daquilo que ouviu. Que a nossa vida com o Senhor seja uma vida de quebrantamento, de transparência, e que o Senhor conheça toda a nossa vida, e que possamos ter toda a liberdade de abrir o nosso coração e colocar diante do Senhor, seja qual for a nossa atitude e a nossa prática. Senhor, queremos também aproveitar e adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, porque tudo que temos provém de Ti. O Senhor é o dono de todas as coisas. E eu oro para que o Senhor abra as portas dos céus e derrame sobre cada irmão, irmã e família as Tuas bênçãos sem medidas. Senhor, muito obrigado. Louvado seja o Teu nome. E queremos fazer isso com alegria no nosso coração e adorando ao Senhor em nome de Jesus. Podem sair do seu lugar, por favor. Aqui os dízimos e aqui as ofertas. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração, dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a Ti. Deus abençoe vocês. Um abraço. Reunião terça, domingo que vem, mesmo horário, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe vocês. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o Rei Davi. Quero Te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração.